nosso convidado. Obrigado. Programa de hoje, um dos maiores e mais respeitados psicólogos desse país. Tô louco, eu tô louco. Palestrante e pioneiro nos estudos das dependências tecnológicas no Brasil. Abrindo mão da privacidade, clicando em tudo que é bobagem. O riso hashtag aumentando. Com vocês, Dr. Cristiano Nabuco. Ó, o doutor Cristiano aqui, ó. Ele que manja tudo. Zuzu, você vai ter oportunidade. Esse é bom. Esse Parabéns. manja. Contar uma história pra você rápida, até pra audiência. Eu vi uma palestra sua, né? Você recebe, né, a oportunidade de falar pra alunos, professores, e me impactou muito. Muito legal o teu trabalho, os livros que você escreveu. Obrigado. Parabéns, doutor. O que eu queria trazer aqui é uma lei que saiu na Austrália, não sei se vocês acompanharam, que é na relação das redes sociais. A proibição, né? Me parece que é até 14 anos. Acho que 16. 16 anos. Que é no Instagram, de publicações nos stories, enfim. E tem uma discussão aqui também, né? Qual é a idade que você tem que dar um celular e o quanto nocivo é para uma criança, para um adolescente usar a rede social? Olha, essa é uma questão extremamente importante. Inclusive eu estava ouvindo aqui nos bastidores, né, a questão dos crimes e todo o risco que envolve o uso da internet, mas isso, se vocês me permitem, é a ponta do iceberg de um problema muito maior que está acontecendo aí sob nossas barbas e que a gente não está fazendo nada. Para você ter uma noção, antes de entrar a pandemia, foi publicado uma pesquisa bastante volumosa, né, no Reino Unido. Ela avaliava jovens adolescentes, né? E pedia para que eles pudessem descrever qual era a sensação que eles tinham ao utilizar essa rede social. E foi muito curioso porque quando a gente fala em rede social, principalmente nessa faixa etária, as meninas são um grupo de maior atenção. Bom, qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte, 2 pontos. Meninas que gastavam mais de 3 horas por dia nas redes sociais tinham um aumento de chances de desenvolver, em 75% dos casos, condutas autolesivas como automutilação e tentativa de suicídio. Caramba. Por quê? Porque você, na medida em que está crescendo, se desenvolvendo, você precisa do apoio social, isso é algo extremamente importante. A hora que você entra numa rede social, você vê todo mundo lá lindo, realizado, feliz. Exatamente. Nós sabemos, o usuário sabe que aquilo é mentira, que aquilo é superlativo, mas mesmo assim isso cria um impacto negativo. Então, a Austrália, eu acho que tardiamente, mas antes tarde do que nunca, ela sai na frente proibindo, ou pelo menos fazendo com que esse tema ele seja colocado sobre a mesa de governos, de sociedade civil. E o grande ponto que eu acho, para concluir a minha resposta, é que as redes sociais sabem que isso está acontecendo. Sim. Tem uma determinada rede social aí que o primeiro presidente dela, quando ele lança essa rede social, ele profere a seguinte fala, abre aspas, somente Deus saberá o que essa rede social fará com a cabeça dos nossos filhos, fecha aspas. Então, o grande ponto é assim, por que eles criam um problema e nós temos que resolvê-lo? Essa é a grande questão. Por isso que a Austrália, então, faz muito bem. Aqui no Brasil já existem movimentos a respeito disso, agora com a proibição, não é? Com a tentativa de proibição dos telefones celulares em escola, que é outro aspecto absolutamente devastador. Enfim, é hora da gente discutir. Então, mas isso aí vai ficar com controle estatal, né? Isso que é ruim, né? Isso é que é o problema. Sim. Porque eu acho que eu acho que isso é responsabilidade do pai. Porque o filho, quem tem filho adolescente sabe que essa idade a cabeça do cara é uma orquestra sem maestro. Uhum. Se o cara deixar o filho solto no quarto dele, ele vai entrar num site ali que tem um acolhimento. Isso. Aí é pessoas que pensam como lobo. Se ele gostar daquilo aí, ele fica virando um lobinho. Ele fica um lobo. Por quê? Porque a família não olhou para esse cara. Então, mas esse é o grande ponto. Então, o problema é a família. Porque se vira um controle estatal, ferrou, porque aí você vai ficar numa agência. Quem é que vai... Mas na questão da escola, é igual fumar. Você fuma onde você quiser. Dentro de estabelecimento comercial você não fuma. E eu acredito que o controle estatal na questão da escola tem que ter. Não, mas eu digo da rede social. Não, da rede social acho que também eu acho que acontece algo pior. Porque eles vão migrar para outras plataformas que não têm controle.
e que serão possivelmente piores. Esse é o grande Mas ponto, controle né? estatal em rede social eu acho que não deve existir nunca. Então, o que acaba acontecendo? Mas quem que vai controlar? Se é responsável. Essa velha discussão que ninguém responde até hoje então. aqui. É igual na China. Cai na regulamentação. Igual China. O que eu acredito que deveria acontecer é se criar um grupo de trabalho onde você tem sociedade civil, você tem especialistas, você tem governo, você tem os usuários. Aconteceu isso aqui. Aí você vê que aqueles nomes bonitos lá das canhoteiras. Acompanheirada. É só a companheirada que participa de... vamos falar com a sociedade civil. Aí só os companheiros. Só que esse que é o problema, né? Começa com uma boa intenção Exato. e no final... O grande ponto que eu acho é que, no fundo, essas tecnologias todas que a gente utiliza, elas vieram mais rápido do que a nossa capacidade de lei, de tudo, de avaliar. Então, o que acontece? Os nossos jovens, eles estão sempre desassistidos. E eles estão com uma habilidade que nós não temos. Então, o que acontece? É um carro desgovernado. Você falou da família, né? Isso é um dado importante. Tem uma pesquisa que mostra que todos os quadros de uso excessivo e de descontrole das telas digitais envolvem crianças que saem de famílias desestruturadas. Então, talvez você diga assim, bom, então o problema talvez não seja a tecnologia, é um novo palco das mazelas humanas, com certeza. Tem uma americana chamada Sherry Turkle, que ela tem uma fala que eu gosto, que ela diz o seguinte: a tecnologia entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar. Ou seja, você busca do lado de lá aquilo que por incapacidade ou por incompetência, talvez, ou por insegurança você não consegue. Então você entra na rede social, você tem alguém que vai adorar o que você está falando. E aquilo começa a acionar, então, toda a circuitaria no seu cérebro, que a gente já sabe como ela termina. Ela vira um vício tecnológico. Dopamina. Escala como se fosse um uso abusivo de álcool, de drogas. Então, isso que eu acho, quando eu falo que tem embaixo do iceberg isso tudo, isso é um tema que as pessoas precisam saber, os pais precisam saber, que isso está gerando dependência comportamental. Nós temos hoje, quando você analisa dados internacionais, é chocante a quantidade de gente que usa de uma forma desmedida e essa manifestação avançando, inclusive, em maior número do que transtornos depressivos, ansiosos. Então, está acontecendo aqui uma epidemia silenciosa e a gente não está vendo. Ô, doutor, mas você acha que isso aí, esse vício, né, falando do vício das telas, você acha que o ser humano ainda vai ter que aprender a conviver com isso? Não com o vício, mas em se cuidar. Porque, você tem o vício a ópio, você tem o vício à bebida, você tem o vício à pornografia. Tudo está ao alcance, mas o ser humano ele não vai ter que falar, olha, realmente perceber isso e se cuidar. E ele se regulamenta. Então, mas esse é o grande ponto, porque quando você fala álcool, drogas, sexo, compras compulsivas, você tem mais ou menos uma linha de corte. Hoje, a questão do uso das telas digitais, não. É porque é novo. É comum, todo mundo usa. Mas tem qual a recomendação? Deixa eu só fazer um breakzinho. Eu preciso fazer um break agora. Ok. Para você que está no rádio. Um break do Reginaldo. A gente tá aqui com um papo muito bom. Eu vou passar. Doutor Cristiano Nabuco tá conversando com a gente. O @ dele é Cristiano Nabuco, com 2 Cs. Para você poder seguir. É um só? Que lá eles põem tudo errado. É 2. Não, tá certo. Não, tá certo lá. Aqui tá errado. Onde eu leio. Onde o burrão lê. Olha lá, doutor. Olha no burrão lê. Tá com 2 Cs aqui. Não, 2 Cs. Eles fazem isso para me ferrar. Na verdade é o O que tá cortado, não é 2 Cs não. Doutor Cristiano Nabuco nas redes sociais. Vai lá, Reginaldinho, manda bala. Bom. Vai lá, então. Pois não, Sami. Eu estava perguntando que, assim, eu não sou especialista na área, mas eu vejo que é meio inviável uma criança até fora do sistema não usar tela nenhuma, porque ela vai usar para estudar, ela vai usar para aprender programação disso. E aí tem 2 papos. Quando você conta o tempo de tela da criança usando para aprender algo, isso não é considerado? E a questão, acho que maior é qual o tempo que a criança, por faixa etária, deve ter de tela. Eu tenho filho e eu tento limitar meia hora por dia. Mas talvez seja muito. Talvez seja pouco. Mas ele não tem rede social. Tem 9 anos,
Tem gente. Mas ele gosta de... Arroba Pililico. Não, ele gosta, ele pesquisa no Google, ele faz às vezes, alguns jogos de celular ou videogame, tudo conta como tela. Mas eu não sei, isso é da minha cabeça. Talvez tenha... por dia, final de semana, 1 hora. Conta filme, se ele tá vendo também. Não existe uma... Microfone, doutor. Voltamos. Não existe uma determinação clara, exceto a que foi feita antes da pandemia pela Associação de Pediatria Americana, que era 0 tempo de telas, do 0 aos 2 anos. Isso eu falei a vez passada que eu vim aqui. Um estudo francês mostrou que crianças nesta faixa etária que gastam apenas 50 minutinhos por dia, ao final dos 2 anos, deixarão de escutar 850 mil palavras. Caramba! Tá? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando, na verdade, de você não estar utilizando o meio ambiente para formar o seu cérebro. Toda a sua constituição, todas as circuitarias. Então, na medida em que eu tenho uma tela, que ele dá sempre a mesma resposta, eu aperto o dedo com a mesma pressão, é diferente de você pegar um lápis, Isso começa a atrofiar certas áreas, fazendo que quanto mais tempo de tela você tem aos 2, pior o desenvolvimento da linguagem aos 3. Quanto mais tempo de tela aos 3, pior a capacidade de resolver problemas aos 4. E isso escala. E o pior é a gente estar vendo os pais dando telefones e achando isso bonitinho. E eu pergunto, onde que isso é bonitinho? Onde que é legal? Você está criando um problema. Respondendo sua pergunta, do 0 aos 2, nada de tela. Dos 2 aos 5, 1 hora de tela, longe das refeições e longe do sono. Dos 5 aos 10, 1h30, respeitando os mesmos princípios. Mas a gente foi atingido por uma pandemia que colocou tudo nas telas, inclusive as de escolas. Aula online, né? Ô, doutor, vocês me permitem um adendo? Pois não. Nós, doutor, temos que nos aplaudir. Porque a gente fica preocupado com criança, acho justo também a gente se preocupar com as novas gerações e tal. Mas ninguém no mundo fala, a nossa geração, que nós fomos do analógico. Fomos do analógico, a gente foi da caderneta. Opa, a criançada não sabe nem o que é uma caderneta. Da régua de cálculo. Nós fomos lá e passamos, a gente passou pelo como é que chama aquele antigo? O bug do milênio. O bug do milênio. Você lembra do bug do milênio, doutor? Que ia acabar tudo. O apagão. Nós passamos... Você que é jovem... Não sabe. Você não sabe, hoje em dia é fácil, 5G é essa bagaça. A gente passou para aquele... Internet de escada. Suportar. E para nossa cabeça poder entender. Então, uma salva de palmas para os velhos. Nos adaptamos a isso e ninguém falou nada. Ninguém se preocupou com a gente, doutor. Usava a ficha e ninguém. Você não vê ninguém falando parabéns aos velhos. É isso aí. Aí, ó. Olha lá. Parabéns você que é velho e sobreviveu a internet, a essa revolução. Ninguém, Samidana. Ninguém comprou a tripinha de ficha, não é, doutor? Casa. A gente sofreu também. É que a gente não é frouxo. Mas há uma diferença. É que nós não somos frouxos. Há uma diferença muito grande. Você tinha que lidar com o problema em tempo real. Se eu sento aqui e eu não sei como que eu vou me posicionar, você vai aprender. Hoje, esses adolescentes, esses jovens, essa geração digital, vamos chamar assim, tem vários estudos que começam a mostrar que eles não saem mais da casa dos pais como nós saíamos antes, ou no momento adequado. Não se tira mais a habilitação como se tirava antes. A quantidade de paciente que eu atendo que vai e volta de Uber ou de ônibus. Não quero tirar carta. Então, o que acontece? Está havendo um atraso nessa questão da adolescência, que alguns chegam a falar, bom, mas já que a expectativa de vida foi empurrada para frente, então, de uma forma ou de outra, a adolescência também. Então, você lida o tempo todo com jovens adultos mal preparados, que não conseguem lidar com dificuldade, com frustração. O que define hoje aquilo que a gente chama de autoestima? São 2 colunas. Imagina aí um templo grego, 2 colunas. A primeira coluna é capacidade de lidar com aquilo que não te faz bem. Eu cheguei aqui, aí você está me entrevistando, você não gostou das perguntas, das minhas respostas. Bom, daqui a pouco o Cristiano está fora. E a segunda coluna,
capacidade de mudar aquilo que não está bom. Então, tolerância, frustração e capacidade te exercita a você se tornar uma pessoa, do ponto de vista emocional, melhor. Hoje, essa turminha não faz mais isso. Verdade. Por quê? Porque o Brasil gasta nada menos do que 9 horas e 12 minutos por dia na internet. Caramba. Isso dão 4,7 meses no ano na internet. Cansou? Fiquei chateado com o que você falou, eu vou e mudo, eu desligo. Então, eles não são expostos ao constrangimento, que é o que faz... A frustração. Ô, doutor, doutor, o Emílio falou essa questão do... rapidinho, galera, só para não sair do tema que o Emílio falou aí dos velhos, né? Os velhos, tinha internet de escada e tudo isso mais. Só que quando veio essa explosão de você ter um iPhone na mão, veio para todo mundo, tanto para criança quanto para o mais velho. E aí eu sempre bato nessa tecla porque o que eu vejo bastante é sempre... não só a criança, mas o pai também está pendurado e ficou viciado nisso e acaba transferindo. Como que é melhor tratar a criança ou os pais nessa questão? Porque também precisa de um tratamento os pais que fica pendurado no celular, não quer ficar olhando o filho e larga o celular na mão do filho. O que acontece é que... Ou eu tô errado, hein, velho? É isso mesmo. O grande problema é que os pais não estão afim de abrir mão, né, do uso. Ou seja, eles querem, isso a gente atende muito, né? Eles querem que os filhos não utilizem mais, mas eles não abrem mão de levar o telefone. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então você começa a lidar com uma grande dificuldade, onde esse tipo de uso ele explode. Cada vez mais você vê jovens ficando dependentes, expostos a esse tipo aqui de problemas. E eu estava pensando enquanto eu ouvia, bom, então o indivíduo foi lá, ele foi abusado, ele foi assediado. Vocês estão falando da situação real e do que não existe. Como não existe? Tem uma plataforma aí, que eu não vou citar o nome, que você pega a fotografia, pega o seu rosto, joga lá e ele te cria, pelo biotipo, o seu corpo sem roupa. Caramba. Uma paciente minha do Rio de Janeiro passou por isso e a menina tentou o suicídio, porque o que acontece? Ela foi exposta para a escola inteira e a mãe fala, eu conheço o corpo da minha filha, não é aquilo, mas era. Então, como que aquela menina vai entrar novamente na escola? Então, a gente está entrando numa outra fase onde usar muito a telefonia celular, as telas digitais, isso é apenas o começo de problemas de uma ordem assim imensa. Ou da inteligência artificial que cria vozes, que cria conteúdo que ele não é verdadeiro. Então, é uma pena que a gente esteja navegando sem uma direção certa. Mas é culpa da sociedade? Acho que não é culpa de ninguém. As evoluções, as revoluções... É a tecnologia, né? E a gente vai tentando, como digitar, trocar o pneu com o carro andando. Mas é muito difícil porque os nossos filhos, as nossas crianças é que estão pagando esse preço. Né? E isso é devastador. Né? Doutor, a gente está falando aqui na maioria das vezes de problemas, assim, alguns até menores, outros maiores, mas a gente sabe também que tem, assim, muitos jovens que conseguem ganhar muito dinheiro através das redes sociais, mudando totalmente a condição da família. Então, como que fica a cabeça dos pais para chegar para um filho desse e falar assim, você não está usando demais as redes sociais? Então, esse é o grande ponto. Como você também teve um dia Neymar, Ronaldinho, então é 1 em 1 milhão. Sim. Então, tudo bem. Você quer se tornar um influencer? O Brasil é o país com mais influencers no mundo, 50 mil influencers. Então, hoje, o que acontecia? Quando você... Na nossa época, vamos falar assim melhor, o que você queria ser? Eu quero ser um astronauta, eu quero ser engenheiro, eu quero ser... Tá? E hoje, o que você é? Hoje eu quero ser um influencer. Então, os pais, de uma forma absolutamente irresponsável, levam os filhos ou acabam maquiando os filhos, comprando roupinha, expondo os filhos o tempo todo. Mini blogueiro. Eles querem ser ricos, bonitos e famosos. Expondo o velho também. Não querem mais nada na vida. Só o melhor da vida. Passar na USP, igual nós, disputando com um coreano. Ninguém quer. Quer ser rico, bonito e famoso no TikTok. E trabalhando 4 horas por dia. E agora 6 por 1 já era. 4 por 3. Na China... Que nós disputamos com os coreanos que entravam lá em primeiro, que a gente chorava, doutor. Na China, as redes sociais, os TikToks da vida, eles são proibidos de você fazer dancinha, bocinha. Você só pode reproduzir cultura. E aqui não. Aqui é o lixo do lixo. Então, o que vai acontecer? Só nádega. Olha, o doutor é bom demais. O papo com o doutor sempre é uma delícia. Espero que você volte aqui. Está aberto aqui as portas, sempre trazendo informações aqui para nossa audiência. O Instagram
Dr. Cristiano Nabuco nas redes sociais para você poder seguir o @ do Dr. Cristiano. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer.